Olá a todos e sejam bem-vindos a este vídeo que irá abordar mitos e verdades acerca da perturbação do espectro do autismo. Eu chamo-me João Mira Torres, sou terapeuta da fala e agradeço ao Instituto EPAP, na pessoa do professor Dr. Adriano Rockland, pelo convite e por oferecer a todos a oportunidade de aprender sobre esta área e não só. Aqui no canal de YouTube do Instituto EPAP terão acesso a muitos e variados vídeos de conteúdo de elevado valor e por isso subscrevam, assistam, partilhem, e um desses vídeos que irão encontrar será um webinar sobre a perturbação do espectro do autismo, o qual também tive a honra de realizar, e nele podem encontrar informação mais aprofundada sobre este tema em particular. Pois a verdade é que são vários os mitos e as crenças que existem associadas ao autismo e por isso nunca será demais falar sobre eles e aproveitar esta ocasião também para assinalar algumas verdades, fundamentos, de modo a esclarecer e refletirmos sobre estes conceitos. Vou começar por vos apresentar o primeiro mito. O primeiro mito que vos trago fala sobre a causa do autismo. Na verdade, a causa do autismo está relacionada com as mães? Será isto um mito ou uma verdade? É um mito. Não há nenhuma evidência científica que sustente a teoria das mães frigorífico como uma explicação para o autismo. Esta teoria foi proposta originalmente na década de 1950 por um psicanalista chamado Bruno Bettelheim, que afirmou que o autismo era causado pela falta de afeto das mães, mães frias, distantes, que eram responsáveis por este diagnóstico, e ele encontrou de facto algumas mães com esse comportamento e avançou com essa corrente de pensamento. No entanto, esta teoria foi completamente refutada pela comunidade científica e é amplamente considerada como desacreditada, até porque são evidentes casos de filhos com e sem autismo, fruto do mesmo pai e da mesma mãe, tendo a mesma educação, o mesmo afeto, e isso não se relaciona, obviamente, com o seu diagnóstico. Para além deste psicanalista, também Leo Kanner compartilhou deste pensamento por alguns anos. Mais tarde veio a retratar-se e continuou a investigar novas correntes e teorias para o autismo, tendo sido também um ilustre investigador nesta área, mas efetivamente é um mito que ainda persiste até aos dias de hoje e que confere aqui também uma certa responsabilidade para estas famílias que, quando encontram uma informação que se relaciona com esta ligação, pode causar aqui algum tipo de transtorno e de preocupação acrescida que de facto não corresponde à verdade. Mito 2. O segundo mito que vos trago está relacionado também com outra possível causa de autismo. Falamos de vacinação. Será um mito ou uma verdade? É um mito também. Não há qualquer relação evidente. Na década de 90, houve um estudo com uma amostra de 12 sujeitos. Volto a repetir, 12 sujeitos, que resultou numa relação direta entre a vacina anti-sarampo, parotite e rubéola e o autismo. E, portanto, o que acontece é que esse médico que fez esse estudo, Andrew Wakefield, estava precisamente envolvido na criação de uma outra vacina contra o sarampo e queria precisamente competir com esta vacina, ou seja, toda a situação se tornou falaciosa e flagrante e levou à expulsão do referido médico e da proibição de exercer a sua profissão. E, portanto, o estudo que havia sido publicado na revista Lancet em 1998 foi depois, por parte da comunidade científica, os seus resultados foram completamente invalidados e considerou-se este pesquisador com uma atitude bastante irresponsável e fraudulenta e, portanto, não há, de facto, qualquer relação com a vacinação. Um fator que pode ainda relacionar-se com os sinais de autismo e com esta época de vacinação, com o período em que existe um período de vacinação mais presente, é a regressão de algumas competências, ou seja, por volta na verdade, cerca de 1/3 de crianças com autismo desenvolvem a fala, a interação social, o uso dos brinquedos de uma forma semelhante às outras crianças. Mas por volta dos 2 anos de idade começam a regredir nesses comportamentos e podem ter uma regressão também na comunicação. Ou seja, no geral, essa mudança de comportamento está relacionada sim com a poda neural que existe a nível cerebral, mas pode ocorrer nessa fase
da vida em que existe também a vacinação, mas ela não tem nada a ver com a vacinação, portanto não está de facto relacionada com a vacinação. Acaba por ser aqui uma circunstância que acontece concomitantemente, mas não tem uma relação evidente, não há estudos que deem essa base e esse fundamento. O terceiro mito que vos trago está relacionado com outra possível causa. Neste caso falamos da parte genética, da genética, e agora sim é uma verdade. Efetivamente, a etiologia da perturbação do espectro do autismo continua a ser, ao longo dos últimos anos, bastante alvo de investigação, portanto, continuam a ser consideradas causas multifatoriais com principal evidência, as de base genética, cerca de 90%, e também outros fatores ambientais. Nos últimos anos têm surgido cada vez mais investigações que evidenciam mais de 100 genes associados à perturbação do espectro do autismo. No entanto, é importante destacar que a causa do autismo é complexa, ela resulta de múltiplos fatores genéticos e ambientais que, interagindo de uma forma muito específica, configuram um diagnóstico que pode ser, neste caso, que é único para cada uma das pessoas. Mito 4. A prevalência da perturbação do espectro do autismo tem aumentado significativamente. Não sei se é algo que costumem ouvir, mas a resposta poderá ser um verdade, mas. E porquê um verdade, mas? O aumento da prevalência poderá estar relacionado com vários fatores, e esse é o principal motivo de existir esta resposta verdade, mas. Atualmente a prevalência é de 1 para 44 crianças, ela tem aumentado ao longo dos últimos anos, efetivamente, como mostra o gráfico que vos apresento, mas a comunidade científica apresenta, peço-vos desculpa, agora sim, neste slide, a comunidade científica apresenta um sem número de fatores que pode estar a causar este aumento da prevalência, como, por exemplo, o aumento de conhecimento por parte dos pais, dos profissionais de saúde, sobre a existência da perturbação, uma melhor definição dos critérios de diagnóstico, que agora são mais abrangentes, a criação de instrumentos de rastreio e diagnóstico cada vez mais específicos, os diagnósticos por si só também mais precoces e que envolvem mais técnicos especializados, uma maior taxa de sobrevivência por parte dos grandes prematuros, uma melhoria dos cuidados às doenças graves. Portanto, todos estes fatores podem, de facto, estar relacionados com este aumento significativo da prevalência, que é evidente, mas que, por ter aqui um sem número de causas que podem ser levantadas, é ainda um debate científico controverso. Portanto, todos estes fatores que vos indiquei, como também estavam a lembrar de mais alguns, como por exemplo as diferenças metodológicas entre os próprios estudos que nos levam a estes resultados, o aumento da exposição tóxica, enfim, ficaríamos se calhar aqui a falar durante algum tempo sobre as possíveis causas deste aumento significativo. Ele existe, mas como vos disse, é um debate científico ainda controverso. Mito número 5. A perturbação do espectro do autismo pode surgir apenas na idade adulta. Este é um mito. Um dos critérios de diagnóstico é precisamente o surgimento dos primeiros sinais na primeira infância. Ou seja, quando o diagnóstico numa idade adulta, esse é um momento muito importante e de tentar recuperar memórias, acontecimentos e as capacidades que aquela pessoa revelava na primeira infância. Ou seja, o diagnóstico em adulto, para se tentar perceber se as características estão relacionadas com este diagnóstico, temos que recuperar aquilo que era um padrão comunicativo de uma primeira infância, porque poderão, de facto, num primeiro momento, ter sido confundidas com dificuldades de comunicação, dificuldades de linguagem, de socialização, mas podem ter sido resolvidas e vir a evidenciar-se numa fase posterior, numa idade adulta. Portanto, estes e outros aspectos mais sutis podem depois revelar-se mais evidentes numa idade adulta, mas esta é uma característica que tem efetivamente de estar presente na primeira infância para conferir aqui este diagnóstico. Aliás, esta característica é bastante também utilizada, precisamente utilizada e importante para se estabelecer um diagnóstico diferencial. Mito número 6. A perturbação do espectro do autismo não tem cura.
é verdade. O autismo caracteriza-se por uma condição neurológica complexa e uma perturbação do neurodesenvolvimento, ou seja, estamos a falar do desenvolvimento de um cérebro que foi... estamos a falar de uma alteração no funcionamento do cérebro, no seu desenvolvimento, e, portanto, isso altera a forma como a pessoa comunica, como a pessoa interage socialmente e como se comporta, e não há uma cura conhecida para o autismo, portanto, é uma condição geralmente que persiste ao longo da vida, não sendo também ela uma doença. Portanto, ela cada vez mais está enquadrada e assume-se que faz parte de um conceito de neurodiversidade, portanto um conceito introduzido por Judy Singer em 1998, que se revela como um modelo conceptual e que pretende, e que entende, neste caso, a diversidade humana, ou melhor, que subentende que a diversidade humana compreende diferenças neurobiológicas e que estas não representam uma condição patológica, ou seja, é termos aqui a verdadeira aceitação da diversidade do funcionamento cerebral como uma variação normal do genoma humano. Portanto, o espectro do autismo, a perturbação do espectro do autismo não tem cura. Há, de facto, aqui uma intervenção precoce que pode beneficiar e trazer o melhor prognóstico, portanto, um tratamento pode aqui acontecer ao longo da vida, pode ser especialmente benéfico para crianças, para jovens e para adultos, obviamente, e muitos deles beneficiam, de facto, de terapias, de várias terapias especializadas e de alguns programas de apoio no sentido de melhorarem e tornarem a sua comunicação, a sua socialização mais funcional e mais integrada e mais inclusiva. Mito número 7. Os sistemas aumentativos e alternativos de comunicação inibem a fala. O sétimo mito que vos trago, peço desculpa, agora sim, o sétimo mito, já adiantando, é de facto um mito, porque os sistemas aumentativos e alternativos de comunicação, portanto, não há investigação que nos diga que não é, ou que existem desvantagens no uso destes sistemas. A investigação atual evidencia que, de facto, existem vantagens no uso de uma comunicação multimodal, ou seja, este recurso a gestos, a imagens, a dispositivos de baixa tecnologia, de alta tecnologia, beneficiam aquilo que é a aquisição e desenvolvimento da linguagem e da comunicação e, de facto, não há estudos que nos digam o contrário. Portanto, há frases que são muito comumente ditas e ouvidas, provavelmente por cada um de nós, que estes sistemas são um último recurso, que atrapalham e interrompem o desenvolvimento da fala, que as crianças têm que ter determinadas competências para conseguir implementar estes sistemas, que existe uma idade certa e um nível de desenvolvimento certo para se começar a usar estes sistemas, que há uma hierarquia, portanto tem que começar por um sistema de baixa tecnologia para passar para um de alta tecnologia. Todas estas frases não são fundamentadas cientificamente e, portanto, não conferem uma realidade. Esta frase que vos apresento é, de facto, um mito. Portanto, estes sistemas não inibem a fala. E, por último, o oitavo mito que vos trago é um mito que está relacionado com a terminologia, com o que atualmente se considera síndrome de Asperger. Portanto, síndrome de Asperger é uma denominação que está atualmente em desuso? Sim, é uma denominação que está atualmente em desuso. O síndrome de Asperger, ou melhor, atualmente o diagnóstico de perturbação do espectro do autismo engloba dentro a denominação, passa a redundância, de síndrome de Asperger, portanto deixou este de ser utilizado e, portanto, faz parte daquilo que é o nível 1 de apoio a quando da caracterização deste diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. Portanto, estamos a falar de alterações que se representam num contínuo único e, portanto, o síndrome de Asperger poderemos localizá-lo neste nível 1, mais funcional, mas efetivamente ele está dentro daquilo que é o diagnóstico de perturbação do espectro do autismo. Portanto, sim,
ele deve estar em desuso e não deve continuar a ser utilizado. Portanto, é aquilo que é veiculado no Manual de Diagnóstico e de Estatística das Perturbações Mentais, no DSM-5, e que é o documento que atualmente é utilizado para caracterizar a perturbação do espectro do autismo e para apresentar as suas características e conseguir ser uma ferramenta útil para profissionais que trabalham com estas áreas e que investigam também estas áreas. Portanto, resumidamente, apresentei-vos 8 mitos e 8 verdades. Acerca dos mitos temos a causa do autismo está relacionada com as mães, isso não é verdade. A questão da vacinação também não é verdade. O facto de surgir apenas na idade adulta e o facto de os sistemas aumentativos e alternativos de comunicação inibirem a fala. Portanto, falamos de facto de mitos, nenhuma destas frases é verdade. As frases que são verdade são as que se encontram à direita, nomeadamente que a principal causa é de facto genética, que tem havido um aumento significativo, que não tem cura e que a denominação síndrome de Asperger está de facto atualmente em desuso. Eu espero que esta informação vos seja útil. Foi um gosto partilhar convosco estas informações atualizadas e que dizem respeito à perturbação do espectro do autismo. Muito obrigado pela vossa atenção e estou certo que nos vamos ver muito em breve. Até lá. Obrigado.